Bom, eu estou iniciando a gravação para deixar registrado, para quem não pôde entrar. E aí, então, seguindo a ordem aqui, a questão, esse questionário a numeração continua, né, do anterior. A primeira questão é quais são as principais características do Estado unitário. Não, mentira. Tem uma questão anterior aqui. Não tinha aparecido na tela. Diferencie descentralização de desconcentração. Bom, e essa questão, na verdade, ela já faz um link com a questão posterior, com a questão 16, né? Então, qual a diferença entre descentralização e desconcentração? Nós vemos, então, que no processo, na desconcentração, a gente fez uma história, né, desde a formação do Estado moderno e com o surgimento do Estado moderno, aquela data simbólica, 1492, tudo isso, ele nasce, a novidade do Estado moderno é que ele é um Estado com poder fortemente hierarquizado e centralizado. É a novidade que tem em relação ao que existia antes, o feudalismo. Alguns falam em Estado feudal, eu prefiro não utilizar essa terminologia, mas utilizar a palavra Estado apenas para o Estado moderno, né? Esse que a gente estudou, a sua formação e as suas transformações até a crise atual. E essa a novidade dele em relação ao feudalismo, que o feudalismo era altamente descentralizado, um poder negociado, né? E o senhor feudal era uma espécie de soberano no seu espaço territorial. Então, era um grau de quase soberania, né? Não era nem descentralização, né? Era uma soberania, e quase isso, né? Embora esse poder fosse negociado, cada senhor feudal tinha o seu próprio exército, etc. E aí a novidade, então, vem que é esse incrível fortalecimento do poder do rei, do poder central. É, e aí, então, vários fatores têm que ser adaptados, né? Invenção do povo nacional, aos poucos há uma delimitação do território, a ideia de soberania externa, soberania interna, né? E a forma de organização territorial desse Estado moderno será, portanto, a forma unitária. Imaginou-se, inicialmente, uma forma... Ei, Rodrigo, tudo bom? Imaginou-se, então, inicialmente, um Estado unitário simples, ou seja, imaginou aqui o que era. Agora, dando lugar daquele poder, né, fragmentado, né, negociado, mas não concertado com C. Ou seja, não existia um texto constitucional, né, que limitava o poder do Estado, que organizava o Estado, né, não tinha isso. Então, agora já começa a ter essa organização do Estado, e esse Estado, então, passa a ter um único foco territorial de poder. Em vez, então, de vários senhores feudais, né, em territórios distintos, com seu próprio exército, etc., agora existia um único poder central. O rei traz para perto, né, os nobres. Simbolicamente, você tem, né, a construção de Versalhes, né, que traz ali toda a nobreza para perto do rei. Né? A ideia é que, né, mantenha os amigos sempre por perto e os inimigos mais perto ainda, né, para observá-los e fiscalizá-los. E agora, esse Estado, então, a forma de organização dele é que o foco de poder territorial único vai ser a capital, o seu poder central. Né? E no caso da França, né, de Paris, esse poder central vai se localizar com a construção de Versalhes, né, que era um palácio de campo, né, de caça, e que aí depois é ampliado e vira aquele palácio monumental. E aí, então, você tem um poder centralizado territorialmente da capital dos estados. A primeira formato, então, do Estado unitário pensado foi um Estado unitário simples, ou seja, não tinha um poder nem desconcentrado. Né? Então, você imaginava que o poder e a vontade do poder ele ia emanar desse único foco territorial. Você tem um problema grande isso, né? Que é um problema anterior ao momento que a gente vive, né? Após, especialmente, a segunda metade, né, do século XX até os dias de hoje. Né? Hoje é possível você imaginar um Estado unitário simples.
Hoje é possível você imaginar um poder totalmente concentrado, né, no território. Por quê? Você tem mecanismos de controle extremamente sofisticados, câmeras, né, e satélites espiões, né, e etc. Então, a tecnologia permite hoje que você tenha um poder muito concentrado. Naquela época, não. Né? E você tem um poder. Um problema grande é que essa vontade do poder central, quando emanada, né, ela tem que ser dada, obviamente, né, o conhecimento público. Não adianta nada o rei falar, fazer um decreto real, falando que ele quer que se faça determinada coisa, né, que cumpra uma norma que ele estabeleceu, né, se as pessoas não souberem dessa norma. Então aparece um problema que é um problema fático. Olha, esse Estado unitário simples, né, sem algum tipo de desconcentração do poder, ele é uma absoluta ficção. Então é necessário desconcentrar, ou seja, é necessário que o rei, que esse poder central, né, autorize outras autoridades espalhadas pelo território do Estado a exercer o poder em seu nome. Então, a primeira questão que se colocava era, primeiro, eu tenho que dar publicidade às normas, às leis, aos decretos reais, né? Então, expedido uma nova ordem, uma nova norma, né, que toda a população tem que cumprir, a população precisa saber da existência dessa norma. Né? Então, aí, ele vai mandar cavaleiros para todos os cantos, né, do reino, para todos os cantos aí desses primeiros estados, né, de Portugal, da Espanha, da França, né, dar conhecimento. Então, se chegava o cara lá na cidade, né, lia, isso a gente vê também na antiguidade, na Roma imperial, isso acontecia isso, claro, né? Mas a vontade, né, do poder, né, ela tem que ser dada ao conhecimento. Então, as pessoas chegavam, liam isso em praça pública, fixavam, né, na praça ou na porta da igreja, e aí, então, pronto, as pessoas têm conhecimento da norma, são obrigadas a cumprir. Mas aí vem o segundo problema, óbvio, né, que é o quê? Você tem que ter uma fiscalização do cumprimento da ordem do poder do Estado. Então, obviamente, não basta dar conhecimento, mas você tem que fiscalizar. Ou seja, toda norma, e daí isso é uma questão importante, né, até hoje, só que hoje a publicidade da norma ela é muito fácil, né, de ser dada devido aos enormes meios, né, existentes de comunicação em tempo real. Né? E então, agora você tem que fiscalizar. Olha, essa norma está sendo observada, né? Porque se o Estado emite uma ordem e essa ordem não é cumprida, não é observada, né? Então você desmoraliza o poder do Estado. Não há poder central, não há poder absoluto nenhum. E talvez isso é uma coisa interessante a gente pensar, né, com relação ao absolutismo, ao poder absoluto, né, da ideia de que não há limites a esse poder, não há uma Constituição, né, não há limites normativos ao poder absoluto do rei, não tem separação horizontal nem vertical de poderes, mas obviamente que existem os limites fáticos, né, os limites reais, os limites culturais, os limites dos jogos internos de poder, isso sempre, né, sempre haverá, né, por óbvio. E um dos limites é a própria inexistência de tecnologias de controle. Então, hoje, você imaginar um poder absoluto do Estado, de hipercontrole sobre a vida das pessoas, né, é assustador. Né? Hoje, o absolutismo seria muito mais efetivo. E a gente pode já imaginar o seguinte: a capacidade que os Estados e as empresas têm hoje de controlar as nossas vidas é muito, muito superior do que existia, né, na formação do Estado absoluto. Muito superior. Né? Hoje, o controle sobre os nossos corpos ele é muito radical, né? É quase que absoluto mesmo. A gente viu isso, né? Essa tecnologia que está à disposição dos estados pelo mundo afora, né? Que já é utilizado por vários estados, e a gente viu isso como a China fez esse controle sobre a mobilidade das pessoas, né? Onde você tem condição de saber a condição de saúde da pessoa de longe. Você tem equipamentos hoje, né, que vão identificar no meio de uma multidão, né, alguns dados físicos bioquímicos, né, o batimento cardíaco acelerado, né, a temperatura elevada, sudorese, etc. Isso já com equipamentos que são colocados à distância, né, assim como controlar de onde que a pessoa vai por meio disso aqui. Isso aqui já é feito. Né, e aí não é só na China, não.
né? Isso é possível ser feito no mundo inteiro, né? Pelas empresas e pelos estados, né? Então, o controle hoje sobre os nossos corpos, sobre o nosso comportamento, né? As redes sociais, a gente permite que a gente autoriza, né? Você vai baixar um programa, às vezes um joguinho que seja, ou qualquer programa, né? Já autoriza que entre nas nossas fotografias, olha só, né? Que entre nos nossos dados. Então, sabem, é o caso que a gente viu, né? Que estudou em um livro que eu recomendei para vocês, que tem que ler, eu recomendo de novo, não deixe de ler esse livro. O livro é muito bom e esclarece muito justamente essa hipercapacidade hoje das empresas e dos estados. A gente já está falando hoje do grande poder, né? Não é só um Estado absoluto, né? Você pode ter empresas com poder absoluto, né? Então, empresas que mandam nos estados. Então, esse livro aqui esclarece toda essa capacidade, por exemplo, de influência nas eleições, né? Porque nas eleições, por exemplo, do Brexit, do Trump, ou aqui no Brasil, né, a campanha eleitoral dos candidatos vencedores, ou da tese vencedora lá no plebiscito do Brexit, por exemplo, né, ela dispunha de cerca de 4.000 informações sobre cada um dos eleitores que, obviamente, frequentam as redes sociais. Isso a gente disponibiliza para o Estado. Então, você imagina o que é, né? O que era o absolutismo naquela época? Nossa, o absolutismo. Né? Mas era muito fácil, né? Naquela época era possível se escapar do Estado, se escapar do poder. Né? Raspava a barba, raspava a cabeça, mudava de cidade, ia para outro lugar, pum, ninguém achava. Né? Mais ou menos. Mas os métodos, os mecanismos de controle sobre os corpos eram muito precários. Né? E hoje eles são muito sofisticados. Bom, então, esse Estado unitário é simples, na verdade, vai ser substituído por um Estado unitário é, desconcentrado. E aí, então, a gente já vai respondendo a primeira e a segunda pergunta. Né? Esse Estado unitário desconcentrado significa, então, que essa autoridade central, esse poder central, vai desconcentrar o poder, ou seja, vai autorizar que outras autoridades, pessoas de confiança desse poder central, né, do rei, possam exercer o controle, a fiscalização sobre o cumprimento das normas editadas pelo Poder Central. Então, você vai ter ali, né, nas diversas regiões, alguém, né, um nobre, alguém da confiança do rei, né, numa cidade mais importante, numa região mais importante, espalhado e levando em consideração uma outra dificuldade também naquela época, que é muito interessante. Para vocês terem uma ideia, né, a França medieval, né, tinha cerca. A França ainda hoje tem, né, mas que é algo que vem da França medieval, que hoje não funciona bem dessa maneira. 36.000 municípios, né, que eram chamados de comunas, 36.000 comunas. Só para vocês terem uma ideia disso, a França é mais ou menos o tamanho de Minas Gerais. Minas Gerais tem 853 municípios só. A França tinha 36.000. Né? O Brasil tem 5.550 e alguma coisa municípios. 5.550. A França, 36.000. Era o tamanho do Brasil, era o tamanho da França. Então, a população estava espalhada no território, né? O que também aumenta a dificuldade de controle sobre essa população. E, obviamente, então, a necessidade de desconcentrar, criar autoridades locais, né, que vão fiscalizar o comportamento dessas pessoas, o que essas pessoas estão fazendo, se estão cumprindo as normas, a vontade do rei, etc. E aí, então, acontece um problema extra, né? Outro problema ainda, né? Que é o problema de quem vai fiscalizar esse sujeito que fiscaliza, né? Esse é um problema que existe até hoje, né? Daí que a gente fica criando órgãos de fiscalização que fiscalizam, que fiscalizam, que fiscalizam, que fiscalizam. Né? O que a gente vai descobrindo hoje com a democracia, que a fiscalização que efetivamente funciona é a fiscalização que o povo faz sobre os poderes do Estado. E daí, então, você tem que criar mecanismos, primeiro, uma descentralização radical, fortalecer o poder das cidades, né, e fortalecer aí dentro das cidades o poder da população de fiscalizar, né, os seus representantes eleitos, né, os seus legisladores, os seus prefeitos e daí por diante. Essa é a verdadeira fiscalização. Só que naquela época eles não iam dar poder ao povo.
É lógico, você não estava vivendo uma democracia, uma monarquia absolutista. Então não tinha nada de democracia. Então aí o rei vai nomear, escolher algumas pessoas que vão exercer o poder em nome dele. Mas tudo que essas pessoas fazem deve obediência ao poder central. Essa é a ideia de desconcentração. Então, teoricamente, juridicamente falando, essa autoridade não tem autonomia. Obviamente, gente, que na prática, né, ela tem um grau de autonomia é, é, relativo, né, que pode ser até grande, porque vira de novo o problema da comunicação. Então, aí é que vem a segunda questão. O sujeito que fiscaliza, né, o rei, essa pessoa de confiança, né, mas você não tem quantas pessoas de confiança, né, o rei teria, né? Quantas pessoas de confiança nós temos, né? São poucas as pessoas, né, próximas da gente que a gente confia. Então, daí o grande problema, por exemplo, na presidência da República do Brasil, quando assume um presidente, uma presidenta, né, ele vai nomear mais de 20 mil cargos de confiança. A gente vê a artificialidade disso. Como é que o cara tem 20 mil pessoas que ele confia? Né? Ele vai delegar a essa pessoa, né, isso é a desconcentração, ele vai delegar poderes para essa pessoa agir em nome do poder central. Isso até hoje, na nossa presidência da República. Olha que loucura. Né? Então é óbvio que esse controle é um controle difícil de ser exercido, principalmente naquela ocasião. Né? Então, como é que funcionava? Funcionava muito na base, né? Tem uma expressão popular que fala isso, né? Dedurário. Para o dedo duro, é o sujeito que aponta ali e fala, oh, fulano fez isso, fulano fez aquilo, base da denúncia, né? É mais ou menos aquela ideia da denúncia anônima, né? Que hoje você faz por telefone, né? Naquela época também tinha que ser a cavalo. Vai fazer chegar isso ao ouvido do rei. Falar, olha, o fulano que você confiou, ele está fazendo isso. Então ele vai deixar sempre um outro lá no calcanhar daquela autoridade, né, para fiscalizar ele, fazer fofoca mesmo, né? E esse sujeito, como que é o poder daquele outro ali, ele vai denunciar, olha, o sujeito fez isso errado, o rei vai mandar verificar, e aí corta a cabeça do sujeito, prende, mata, tortura, enfim, era do jeito que se fazia daquela época. Então, era muito o medo da denúncia, e essas coisas assim que faziam essa estrutura centralizada funcionar. Né? Bom, só que com o passar do tempo, né, o que vai acontecendo? A população vai aumentando, né, vão aumentando ainda mais o número de cidades, os espaços territoriais começam a ser cada vez mais ocupados com produção agrícola, depois começa a exploração do subsolo, depois a exploração do supersolo. Então, aos poucos, né, essas vão aumentando as complexidades. Até chegar um momento, né, mas isso vai demorar. Né? A gente pensar assim, os estados que nascem territorialmente descentralizados são os estados com dimensão imperial. Né? Os Estados Unidos é o primeiro, que nasce federal em 1787, né, já no século XVIII. Né? Então, e aí, seguindo depois dos Estados Unidos, no século XIX, mais recente ainda, a gente tem outros estados federais surgindo. A Argentina, o Brasil só no final do século XIX, em 1891, né? O México, a Alemanha também na segunda metade do século XIX. Então, outros estados federais altamente descentralizados vão começar a surgir, né? Primeiro com os Estados Unidos, século XVIII, depois século XIX, nesses estados imperiais, com grande dimensão territorial. E mesmo assim, não todos. Né? Mas vai ficar Estado unitário, desconcentrado, até a Segunda Guerra Mundial, a grande maioria. O processo de descentralização desses Estados unitários vai ser principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Então é bem recente isso. E é uma necessidade óbvia. Né? Óbvia por quê? Imagina só, o Estado, aí com o surgimento do Estado Social, né? Isso aí vai acontecer quando? Primeira Guerra Mundial, primeira Constituição Social, México, 1917, depois Alemanha, 1919, depois outros estados na década de 1920, e principalmente após a Segunda Guerra Mundial, isso vai se espalhar para quase todo o mundo. E esse Estado Social, ele tem muitas tarefas, porque agora ele não vai cuidar só, né, do básico ali, né, das
Forças Armadas para a soberania externa, o poder de polícia, de fiscalização, né? Depois saneamento básico, né? Que isso vai vir com a construção das grandes cidades, principalmente no século XIX, na reforma urbana de Paris é um grande exemplo disso, com o Barão Haussmann, né? Então, esse Estado vai aumentando a função, né? A função de fiscalização, de saúde pública, fiscalização sanitária. No século XIX, eles começam a descobrir, né, esses micro, né, bichinhos, são bichinhos, bactérias e vírus que afetam a vida da gente, que matam a gente. Antes não tinha conhecimento disso, né? Então, com isso tudo vão aumentando as tarefas de fiscalização do Estado, né? De controle da ordem, de controle sanitário, né? Construção de saneamento, esgotos, etc., transporte público, né? E aí depois, com o Estado social, o Estado também agora tem a obrigação de se preocupar com a saúde curativa. Alguns estados já no século XIX começam a fazer isso, a França é bem precoce, né? A Alemanha começa com o sistema previdenciário, com a Áustria, 1870, né, o sistema previdenciário, proteger os seus cidadãos se eles não conseguem mais trabalhar, se estão adoecidos, idosos, sofrem acidentes. Então, você começa, ali o Estado começa a aumentar a sua preocupação com o bem-estar da população, né? E isso vai resultar no Estado social, no chamado Estado de Bem-Estar Social. Né? E o Estado, então, se preocupa com a garantia dos trabalhos, essas pessoas não são superexploradas, se tem segurança do trabalho, vai proibir crianças de trabalhar, criança, lugar de criança na escola, né? Vai limitar o trabalho humano, vai começar a proteger o trabalho da mulher, vai começar a proteger os idosos, vai começar a oferecer saúde pública, previdência social. Imagina, então, o Estado vai ficando com muitas tarefas de bem-estar das pessoas. E com isso, então, torna-se absolutamente impossível não descentralizar. Tem que descentralizar, óbvio. Então, por quê? Porque se o poder central continuasse apenas delegando a autoridades fazer essa função e ele controlando, né, o número de tarefas, o número de processos de fiscalização que vão chegar até o poder central, né, é gigantesco, né? Tudo tem que ser revisto pelo poder central, porque há uma hierarquia, né? Há uma desconcentração, mas tudo que essa autoridade aqui de baixo faz, né, ela vai ser observada e controlada pelas outras esferas até chegar ao poder central. Então, o poder central precisa fiscalizar tudo que fazem em nome dele, né? Isso vai se tornando o quê? Extremamente burocrático. A burocracia, a gente já comentou isso, a burocracia que é algo necessário, mas a burocracia ela tem que ser do tamanho certo. Se for muito ou se for pouco, não funciona. Ou seja, se você não tem instrumentos de controle eficientes na administração pública, isso serve para a administração privada também, né? Essa burocracia ela falha, né? Ela falha no controle, aí começa a acontecer vários problemas, corrupção, desvio de recursos, problemas sanitários, problemas de ordem, problemas de etc. Né? Então, agora, se ela for excessiva, né, ela também atrapalha tudo. E o problema é que para controlar esse monte de função, esse monte de instituições, essa quantidade imensa de órgãos do Estado, de autoridades, fazendo um monte de coisa, né, isso passando tudo pelo poder central, você cria uma burocracia quase que intransponível, né? Então fica pesado o Estado não funciona, né? Então, com isso, é necessário descentralizar. Vamos lembrar sempre, então, dentro da lógica da administração, e aí não só a administração pública, a administração privada também. Uma grande empresa tem que ter uma burocracia que funcione, né? Se não funciona, a empresa vai falir, né? Ou vai ter uma série de problemas, vai levar à falência. Né? E o Estado é a mesma coisa, né? O Estado também pode ir à falência, não ter recursos para cumprir os seus deveres, suas funções constitucionais, ou cumprir de forma errada, ou corrupção, etc. Então, você tem que ter uma burocracia bem pensada, bem estruturada, do tamanho correto, né? E a descentralização começa a ser uma grande solução. Por quê? Porque agora, então, no lugar de autorizar alguém a agir em nome do poder central, esse poder central vai começar a transferir
recursos, a transferir competências, inicialmente apenas competências administrativas, ou seja, de administrar a saúde, a educação, a polícia, etc., etc., né, fiscalização, saúde pública, educação pública. Ele começa, então, a descentralizar, ou seja, ele começa a transferir. Aquilo, então, são parcelas de competências que o poder central tinha, que ele pega e transfere para uma outra autoridade territorial menor, e aí você começa a criar várias autoridades territoriais em espaços distintos para dar eficiência ao cumprimento da administração pública, dos serviços que o Estado deve cumprir para possibilitar, né, uma vida boa à população, uma vida digna, né, com acesso aos serviços mais variados. Né? Então, que o Estado passa a ter cada vez mais dever de oferecer. Lembrando que hoje a gente vive um problema sério, né? Porque, primeiro, há uma confusão entre privatização e descentralização, né? E ao privatizar, os serviços privatizados vão funcionar muito bem, né? Porque eles precisam dar lucro para quem tem dinheiro para pagar, e vão funcionar muito mal para quem não tem dinheiro para pagar. Então, daí que as privatizações que ocorreram, né, na Europa, hoje já estão começando a ser revertidas. Olha, não funcionou. Por quê? Se eu privatizo saúde, quem tem dinheiro para pagar um plano de saúde caro vai ter uma saúde excelente. Quem tem um plano mediano vai ter uma saúde mediana. Quem tem um plano pequeno vai ter uma saúde pequena. Quem não tem dinheiro para pagar não vai ter acesso à saúde, o que acontece hoje com cerca de 40 milhões de norte-americanos. Né? E essa experiência também foi se reproduzindo com a privatização da Previdência, né? Não funciona, né? Com a privatização, porque a lógica e isso é básico, é fácil de entender isso, que a lógica é a lógica do lucro. Ou então o Estado começa a pagar a empresa para oferecer serviços de maior qualidade aos cidadãos. Mas isso sai muito mais caro para o Estado. Por quê? Obviamente é muito fácil entender isso, porque você tem que tirar a faixa de lucro da empresa. Faixa de lucro essa que não necessita existir na mesma dimensão, embora essa empresa pública, né, também funcionando em determinados patamares, ela precisa se capitalizar, né, mas essa capitalização pode ser muito menor, né, feita pelo Estado do que o lucro privado. Então, a descentralização sim da estrutura pública. E é isso que começa a acontecer nos chamados estados sociais, o estado de bem-estar social, pós Segunda Guerra Mundial, e que hoje a gente encontra, né, exemplos extremamente eficazes, né, são os estados que aparecem com os números mais positivos nos relatórios anuais da Organização das Nações Unidas e do PNUD, o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento Humano. Vocês têm acesso pela internet, recomendo que vocês visitem, né, o PNUD. Entra no site da ONU, tem em português, tem nos idiomas, não só nos idiomas oficiais da ONU, né, o castelhano, o inglês, o francês, o árabe, o russo, o chinês, mas também nos idiomas, vários idiomas para o planeta fora, e no português vocês encontram todos os documentos, toda a documentação necessária, todos os relatórios anuais da ONU, dos seus vários órgãos internos, né, entre eles o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento Humano e o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, que mede, entre outras coisas, justamente o acesso a esses bens e serviços, saúde, educação, liberdade, entre os direitos individuais, políticos, sociais e econômicos na medição disso. Então, acesso a jornais, né, a diversidade de informação, né, leitos hospitalares, né, então saúde pública, educação pública, previdência social, entre esses vários elementos. E nessa classificação, os países que vêm sempre disparados são os estados de bem-estar social. E entre esses, os estados de bem-estar social da Escandinávia, Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, né, que são aqueles estados que melhor hoje oferecem direitos constitucionais, direitos sociais, acesso à saúde, à educação, à previdência, ao bem-estar, por meio de uma estrutura de administração pública sofisticada, né, ideal, e que vem se mostrando funcionar muito, muito bem, né, nesses estados. Né? Lembro, a gente já comentou isso, por exemplo, na Suécia, 97% da saúde é pública, estatal e gratuita, extremamente sofisticada, né, inclusive com aviões do CTI, UTI, com helicópteros UTI, com hospitais de alta complexidade, de acesso, né, gratuito a toda a população da Suécia. E os 3% restantes são fundações que também são sustentadas pelo Estado ou por igrejas, né,
que também são de acesso gratuito à população. Então, esse é muito o modelo de estado de bem-estar social, onde, então, para viabilizar o funcionamento adequado dessa máquina pública, é necessário descentralizar. Então, aí o município passa a ter suas funções próprias e responder pelas decisões que ele faz, não mais depende do poder central, né? As regiões, as províncias, ou no caso dos estados federais, os estados membros, né? Passam a ter competências próprias e responderem, porque eles passam a ter personalidade jurídica própria. Então, algo que é fundamental para caracterizar a descentralização é essa transferência de competência para esferas territoriais menores, né? E essas esferas territoriais menores passam a ter autonomia. E para elas terem autonomia jurídica, elas precisam ter personalidade jurídica própria. Elas passam, portanto, a existir no mundo jurídico e passam, então, a ter patrimônio próprio, competência própria, responsabilidades próprias e passam a responder pelos seus erros, por má gestão, né? Elas mesmas, cada uma dessas, pelo uso dos recursos públicos que cada uma dessas esferas faz. E aí, então, você facilita a fiscalização, aproxima a administração pública da população. Quanto mais descentralização, mais fácil é o controle que a população e os cidadãos podem fazer sobre a administração pública. Então, a solução é todo o poder aos municípios, né? Que, aliás, foi minha tese de doutorado. Eu defendi, né, o poder municipal forte, com o espaço de democracia, de controle social, de controle da sociedade sobre os poderes públicos e sobre a administração pública. Rodrigo, fala aí, qual que é a sua pergunta? Professor, eu tenho no meu livro aqui, que é o Criação do Ocidente, que eu achei muito interessante, que ele fala sobre o processo de formação do Estado, dos Estados europeus, né? Então, ele diz que... Qual que é? Está com ele aqui? Mostra a capa para a gente, para dar uma... Vou copiar aí. Criação do Ocidente. Christopher Dawson, Criação do Ocidente, legal. Ele mostra que, no capítulo 9, sobre comunas e guildas, ele mostra que nas comunas e nas guildas há um elevadíssimo grau, ainda na Idade Média, de autonomia para tomar suas questões. E que, por exemplo, quando as comunas e as guildas não chegavam a um consenso, eles apelavam a um duque, a um barão, né, e ultimamente ao rei. E ele fala que, ele mostra que esse processo, houve um processo, sim, de concentração, mas mesmo com outros autores que eu já li, por exemplo, Miguel Ayuso, que eu citei, ele fala que há mais um processo na modernidade de concentração, por mais que hajam mecanismos constitucionais de defesa da descentralização. Com a própria tecnologia, né? Com a própria tecnologia que o senhor citou, há uma concentração das decisões, do poder, né? Por parte dos organismos. Então, eu queria saber nisso, né? De fato, a gente tem que fazer uma descentralização. Não, sim, é o que tem que fazer, mas o problema é se estamos em descentralização ou em concentração. Né? Nós estamos Pois é, nós estamos em concentração, mas a gente está no momento, eu diria que o momento que a gente está vivendo agora é um momento assim, né? Quer dizer, você teve o processo de concentração, né, como se disse, a gente está falando. Antes era muito descentralizado, que era o feudalismo. Então, era muito descentralizado, o poder local muito forte, o rei tinha que negociar o tempo todo, etc. Mas essa negociação permanente e as exigências da economia, do comércio, né, da unificação da moeda, etc., né, vai fazer com que comece esse processo de concentração no Estado absolutista. Depois vem a Constituição, né, e esse poder, então, começa a ser limitado, né, pelos burgueses, por órgãos, mas ainda é um poder muito concentrado. E aí começa a descentralização em experiências, né, já mais tardias, né? Então, aí, já no século XVIII, o Estado Federal norte-americano, né, tudo isso você colocou ali, muito interessante, vou procurar esse livro, interessante. Então, quando você começa, então, de novo a descentralizar. E aí, então, a ideia de descentralização vem com a ideia de democratização, né? Justamente o que vai acontecer com os Estados Unidos, o fortalecimento do condado, né? No condado eles elegem tudo, elegem o prefeito, elegem o xerife,
né, votam as questões todas. Isso foi algo que surpreendeu, por exemplo, Alexis de Tocqueville, né, que teve no século XIX, na América, escreveu aquele livro Democracia na América. Lembrando, entretanto, que essa democracia na América, do poder do condado, né, muito forte, né, e dos Estados-membros, no federalismo norte-americano, era apenas para os homens brancos. Né? Então, não era lá tão democrático assim. Você tinha mecanismos de controle, né, popular nos condados, mas quem que era esse povo? Quem que era esse cidadão? Eram os homens brancos. Então, ficavam de fora as mulheres, ficavam de fora os afrodescendentes, ficavam de fora os indígenas, né? Mas, enfim, você tinha ali já uma ideia de uma descentralização, né, após o poder concentrado que passa pelo absolutismo. Agora, é o que eu estava falando justamente. Você tem essas descentralizações pós-Segunda Guerra Mundial, né, onde você começa um Estado unitário descentralizado. A França ainda é um Estado unitário descentralizado. Né? Então, ele é um Estado descentralizado em relação ao que ele era, né, quando do poder absolutista, antes da Revolução Francesa, quanto do Estado unitário meramente desconcentrado, mas em relação ao que existia lá na Idade Média, falta muito. Os estados ainda são muito centralizados. O Brasil é um estado federal, mas onde mais da metade dos recursos, embora a gente tenha tido, na época da colônia, né, portuguesa, um poder das cidades muito forte, que a gente discutiu isso a aula passada, a questão, né, da privatização do poder, né? Então, como que esse poder é confundido com o poder privado, de determinados proprietários locais, de famílias, né, que dominam, e até hoje a gente ainda encontra muito isso, né, na política brasileira, famílias que estão no poder desde o século XVIII no Brasil, né, aquelas mesmas famílias que estão também no Congresso Nacional, desde que existe Congresso Nacional. Então, são famílias de políticos. Isso mostrava o quê? O poder local era muito forte, o poder daquelas famílias, entretanto. Não era um poder democrático. Então, é muito importante a gente ir separando essas informações, no sentido, ó, a descentralização na Idade Média, em que medida que algumas experiências representam a população tomando decisão, em que medida representam aquela família, né, ou aquele sobrenome, que efetivamente tem um poder, é descentralizado, mas não é democrático. Então, esses elementos todos a gente tem que levar em consideração, né, não comparando, mas assim, comparando o grau de democracia e o grau de descentralização. O grau de descentralização hoje, né, portanto, ele vai existir maior em alguns estados federais, como os Estados Unidos, como a Suíça, né, e muito menos em outros estados federais, como o Brasil, como a Índia, que são estados pouco descentralizados. Né? E entre esses estados federais, que a ideia é descentralização, mas a sua prática ainda é muito centralizada, né, como o caso brasileiro. Né? Basta a gente ler lá aquele artigo 21 a 24 na distribuição de competências, que depois eu vou recomendar que vocês leiam, eu vou deixar disponível uma aula que eu gravei sobre isso, né, bem detalhada sobre a distribuição de competências no Brasil. E vocês vão ver que embora nós sejamos um Estado federal, a maior parte das competências administrativas e principalmente legislativas estão com a União. Os recursos, a maior parte está com a União. Então, o grau de descentralização hoje ainda é muito pequeno, comparado com o que já houve antes. Mas lembrando também que essa descentralização que ocorreu antes, né, não tinha os elementos democráticos que existem hoje. Então, é muito cuidado que a gente tem que ter ao comparar as coisas, né? O elemento que você tem de... E mesmo hoje também, se a gente entra em discussão das distorções democráticas com o uso da tecnologia influenciando o resultado das eleições. Bom, o que a gente tem, então, sendo mais objetivos, eu vai falando, não acaba nunca para responder a sua pergunta, o que a gente tem, então, é que com essas novas tecnologias, e principalmente com o aumento da velocidade da vida, né, vamos lembrar que tem uma imagem muito interessante, é quando você passa o rosto, né, na mão, na cabeça de alguém, né, para fazer carinho, né? Aqui, a diferença disso para a violência é a velocidade. Se eu faço carinho lentamente, se eu passo a mão na cabeça lentamente, isso é carinho. Se eu vou acelerando, vira violência. A velocidade é violenta. Né? E o mundo atual é extremamente veloz. E daí daí a explicação de tanto adoecimento mental, tanto consumo de ansiolíticos, antidepressivos,
né? E assim por diante. E esse mundo violento, ele precisa de decisões rápidas. E as decisões democráticas não são rápidas. Então, o que a gente vai vendo é que há um processo, de novo, não só de concentração, por causa da tecnologia, né, de poder, em determinadas autoridades, e, por outra razão, o fortalecimento dessas autoridades na tomada de decisão. Ou seja, um órgão político, um poder, né, vamos pegar o poder unipessoal do presidente da República, né, ele é muito mais ágil do que um sistema diretorial, como na Suíça ou em Cuba, por exemplo, que necessita que aquele grupo, né, de governantes conversem, até tomar uma decisão. Né? Então, a conversa, o diálogo, que é democrático, ele vai perdendo espaço para decisão rápida, para resposta rápida, principalmente com a ação do Estado na economia, né? O que acontece também nas empresas. Vamos ver, as empresas, elas não são democráticas, né? E aí, então, você tem um CEO que tem poderes de decisão rápido para que esse CEO possa responder às necessidades urgentes, né, das mudanças econômicas que acontecem com uma velocidade muito grande. O que a gente vai vendo, então, contemporaneamente? Que, por exemplo, os sistemas parlamentares de governo, né, que eram sistemas coletivos, cada vez mais eles vão concentrando o poder na pessoa do primeiro-ministro. Em vez de você ter aquele primeiro-ministro que decide coletivamente, ouvindo todos os seus ministros, em reuniões de gabinetes, a ideia de um gabinete governando, você passa a ter agora a ideia de um primeiro-ministro forte, que vai decidir rápido, porque não dá para reunir o gabinete o tempo todo, não dá para debater o tempo todo, você precisa de respostas rápidas. Então, algo que a gente vai percebendo nos estudos que estão sendo feitos com relação aos sistemas de governo, né, com relação à administração pública, é que tem ocorrido uma tendência, né, ao fortalecimento, de novo, daquela autoridade central, naquela administração, etc., para que ela possa responder, né, com agilidade, né, sem passar por muito debate. E isso, infelizmente, vem acontecendo até nos processos eleitorais. Aqui no Brasil, vocês vão perceber, se estudarem as últimas eleições, né, que, por exemplo, o tempo de debate eleitoral tem sido cada vez menor. Né? Você tinha, então, se você passa, por exemplo, um ano nos Estados Unidos debatendo para escolher quem vai ser o presidente, etc. Se você passava 6 meses de propaganda eleitoral, 8 meses de propaganda eleitoral, agora a tendência é ir reduzindo o tempo de propaganda eleitoral, e reduzindo o tempo de debate, reduzindo o tempo de exposição das ideias, né, para que a população possa escolher. Então, você passa aí a 3 meses de propaganda, 2 meses de propaganda eleitoral. Quanto mais você reduz o espaço de debate, né, para chegar ao voto, né, mais você está reduzindo a democracia. E o voto não é um instrumento que deve estar a serviço da democracia, mas ele não se confunde com a democracia. Olha, voto sem debate pode se transformar em instrumento da autocracia. Claro, né, o Stroessner governou o Paraguai 34 anos, sei lá, por aí, né, com plebiscitos. Hitler fazia plebiscitos. Mas aí você fala, não, plebiscito é democrático, vamos ouvir a população votar. Mas aí você engana a população, né, emociona a população, fake news, distorções, etc. E aí, põe um plebiscito, a população vai ratificar a vontade do poder central, né, que foi exposta naquelas propagandas, nas fake news, etc, etc. Isso não é democracia. Né? Então, o voto é um instrumento que interrompe o processo democrático. Interessante pensar isso aí. O voto interrompe, por quê? O voto é aquele momento que chega e fala, como não dá para a gente ficar debatendo o tempo inteiro, porque a sociedade, a economia exige decisões rápidas, né? A gente vai debater um pouquinho, cada vez menos tempo, e rapidamente já passa para o voto. E quando a gente vê, então, pesquisas de opinião pública, né, e desconfie sempre dessas pesquisas de opinião pública, né, você vai chegar uma pessoa no meio da rua, né, chega para a gente no meio da rua, você é a favor do parlamentarismo ou do presidencialismo? E a gente responde, sem pensar, sem refletir, sem ler, sem estudar, sem debater, sem ouvir os argumentos favoráveis, os argumentos contrários. Olha, que valor que tem isso? Que valor que tem isso? Né? Então, isso não é democracia. Né? O voto, ele não é a essência da democracia.
Ele é apenas um instrumento que deve ser colocado a serviço da democracia, mas que pode ser colocado ao serviço do totalitarismo, ao serviço da autocracia, né? Então, por isso é importante o espaço do debate, né? E isso, no mundo contemporâneo, de alta velocidade, portanto, de alta violência, né? Rápido, onde tudo é rápido, esse mundo ele tem levado a um processo de concentração de poderes, né? De volta ao poder unipessoal, etc, etc. Agora, ao mesmo tempo, daí que eu falo que o momento que a gente está vivendo é um momento onde essas tendências, esses movimentos se entrecruzam nas mais diversas direções, então não é complexo, né? Isso que a gente está vivendo. Também você tem movimentos de criação, por exemplo, de uma cidadania global. O que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, você teve um fato absurdo de extrema crueldade e violência, né, que foi o assassinato daquele jovem, né, com um policial racista ajoelhado sobre o seu pescoço, sufocado, né, e ali aquele evento, que foi um evento que aqui no Brasil acontece todo dia, né? E os jovens negros assassinados pela polícia, pelo tráfico, etc. Esse evento que aconteceu numa localidade, numa cidade, e rapidamente se espalhou. E aí também é a outra força positiva da comunicação em tempo real. Se espalhou para o mundo inteiro. E a gente estamos tendo ainda manifestações em cidades do mundo inteiro, né, contra a violência policial, contra esse Estado opressor, expresso na violência policial, lembrando que no Estado absolutista, né, você tinha um Estado super policial. No Estado liberal, a função do Estado era a polícia, reprimir, controlar. E controlar quem? Controlar os que não têm direito a voto, controlar sempre os pobres, os outros, né, os não brancos, os não ricos, né, os não proprietários. Né, essa é a função histórica da polícia. E, infelizmente, mesmo em Estados democráticos, né, com estruturas, né, de voto, etc., como o Brasil e Estados Unidos, a gente tem muitas vezes uma polícia que serve à manutenção da propriedade, né? A propriedade é mais importante que a vida das pessoas, uma polícia que mata, que tortura, que agride, né? Não estou aqui generalizando, claro, de jeito nenhum, né? Nós temos mas um problema sério que a gente tem, por exemplo, com a militarização da polícia, que é justamente criar uma ideia de uma polícia, que é uma ideia militar, onde o cidadão se torna inimigo. O cidadão jamais pode ser inimigo. A primeira finalidade de uma polícia democrática é proteger a vida das pessoas, né? Antes da propriedade, antes de qualquer outra coisa. E a vida de todas as pessoas, igualmente, não apenas dos ricos, né? E descer o cacete no mais pobre. Então, essas distorções do Estado, né? Essas tendências, né, autoritárias hoje são confrontadas com uma cidadania global. Isso é muito bonito, isso traz muita esperança para a gente. Quando as pessoas se comunicam globalmente e mostram a capacidade de reação contra a violência do Estado, né, contra o autoritarismo do Estado, exigindo, né, democracia, cidadania forte, né, nesse sentido. Bom, não sei se eu respondi, o Iago fez aqui, se eu não respondi, me fala aí que eu posso agregar alguma coisa que for faltando. Então, o sistema de descentralização se expõe à tendência cultural globalizada. Sim e não. É a mesma complexidade que eu acabei de falar e os mesmos movimentos, Thiago. Sim e não. Primeiro, o movimento de uma convivência global de diversas culturas, né? Isso, de um lado, isso é um fenômeno que a gente está vendo acontecer, que é muito importante, de um lado está levando a possibilidade de diálogos interculturais, né? De pessoas aprenderem com o diverso, aprenderem com o outro, né? Isso, então, é um uso positivo, né, dessas tecnologias que permite que a gente conheça o outro, que a gente descubra, por exemplo, né? Eu cresci no Brasil aqui, eu nasci em 1962, eu cresci aqui achando que no Brasil você falava português. Existia meia dúzia de índios, que os índios se vestiam igual os índios norte-americanos, de calça comprida e de manga comprida, com aqueles negocinhos aqui, e sapato mocassim. E de repente, um determinado momento da minha vida, na adolescência, e quando vai aumentando a comunicação global, surge o computador, depois surge a internet, a gente foi descobrindo, por exemplo, no Brasil você tem 400 idiomas, só de povos originários aqui você tem 270 idiomas de povos originários indígenas, de que o índio não existe. Existem, na verdade, diversas etnias, com formas de organização diferentes, espiritualidade diferente, idiomas diferentes, etc. E essas pessoas começam a se comunicar.
Então, nesse sentido, você tem a construção de um debate intercultural, de uma cultura plural, da diversidade. A gente começa a ver a diversidade pelo mundo afora, né? O mundo vai se descobrindo numa imensa diversidade, a gente vai vendo, né, diversas maneiras de amar, diversas maneiras de sentir, diversas espiritualidades, diversas culturas, diversas formas de ser, de sentir, de viver, né? E a gente vai aprendendo muito com isso. Agora, em contrapartida, também existe toda uma movimentação feita aí por grandes empresas de comunicação, né, pela comunicação de massa, pela é, parte da indústria cinematográfica, da indústria de diversão, etc., que vai usar esses mecanismos para criar ou inventar uma cultura globalizada, uniformizada, da qual depende muito a sociedade de consumo. Então, são dois fenômenos que você menciona aí, Iago, que acontecem simultaneamente. E não são só os dois também, não. Tem um monte de outras coisas acontecendo, né? Então, a gente não pode perder a dimensão de que a complexidade, né? E como se imaginar assim, um monte de setas indo nas mais diversas direções, se cruzando, intercruzando. De um lado você procura concentrar, de um lado você procura descentralizar, de um lado você procura uniformizar, do outro lado você procura, né, a diversidade. Agora, eu ponho muita fé, e eu acredito muito, né, de que a partir do momento que nós conhecemos a imensa diversidade, as várias formas das pessoas se organizarem, os diversos grupos étnicos, as diversas culturas, as diversas espiritualidades, as diversas idiomas, músicas, danças, né, a diversidade de gêneros. Nos Estados Unidos você tem hoje mais de 40 gêneros, né? No Brasil a gente trabalha com mais de 15 gêneros. As diversas formas de amar, e qualquer maneira de amar, né, vale a pena, sim. O que não vale é o ódio, né? O ódio é horroroso. O amor é sempre positivo. A gente não tem que avançar contra o amor, né? A gente tem que avançar contra o ódio, eliminar o ódio, né? Disseminar o amor. As diversas formas de amar, né? Portanto, as diversas formas de sentir, de viver, de compreender o mundo, né? De estar no mundo. E isso, essa diversidade linda, né? Esse colorido lindo do mundo, né? Com certeza, uma vez que as pessoas conheceram isso, eles não vão se deixar anular pelo cinzento do fascismo, do nazismo, da uniformização, né, ou da criação de uma cultura globalizada, uniforme, de superconsumo. Né? Eu costumo falar muito dessa diversidade artificial do Epcot Center, né? Ou de praça de alimentação de shopping center. A gente chega no shopping center e tem lá comida chinesa, comida japonesa, comida árabe, a comida coreana, a comida tailandesa, a comida brasileira, a comida gaúcha, a comida mineira, a comida norte-americana, lá um hambúrguer, a comida francesa, né, a comida alemã. Tem tudo isso disponível aqui na cidade. Né? Você vai em restaurantes, então, nossa, então é uma cidade multicultural. Só que essas comidas, né, têm basicamente temperos muito semelhantes para o nosso gosto, nosso paladar, para eles poderem vender. Ou seja, isso é que eu falo dessa diversidade artificial, essa diversidade de Epcot Center, né? Essa mentira, no Epcot Center você vai em um pulo, em alguns passos você vai da França para a Alemanha, da Alemanha para a China, né? Só que é tudo de mentirinha, né? É uma diversidade uniformizada, uma diversidade padronizada pelo consumo, é uma falsa diversidade, né? Quando você fala de alimento, comida, né, viver, sentir, a gente está falando de algo que é muito mais profundo, que é nessa convivência do outro, com os outros, com as outras pessoas, né? Então, bom, é isso aí, Iago. Não sei se eu respondi a sua pergunta também, né? Estamos aqui abertos para que você se pronuncie aí. Beleza? Beleza? Bom, então, vamos continuar aqui. Nós vimos a pergunta, né, do segundo questionário, né, continuando o questionário anterior, ela tem outra numeração, né, diferencia descentralização de desconcentração, então nós explicamos isso. E a pergunta seguinte, a segunda, da segunda parte, quais são as principais características do Estado unitário simples, desconcentrado e descentralizado? Também respondemos, né, essa, inclusive, fazendo um histórico para a gente entender a necessidade de descentralização. Né? E hoje, assustadoramente, com toda a tecnologia, né,
a descentralização se torna uma necessidade democrática, né? Mas não mais por causa da tecnologia. Ou seja, a tecnologia oferece mecanismos de supercontrole sobre a vida da gente inimagináveis, né? No passado. Então, você pode, né? E Deus nos livre disso, e nós também nos livremos disso, né? Com consciência, organização, né? E voto democrático sempre, a gente pode ter um Estado absolutista jamais imaginado, com controle total sobre a vida da gente, sobre o nosso pensar, sobre o nosso comportamento, com os algoritmos, com a inteligência artificial. Aí, recomendo de novo a leitura. Vocês não podem deixar de ler esse livro, gente. Eu já mandei esse livro em PDF para vocês lá pelo WhatsApp. Não deixem de ler esse livro. Agora, entrando de férias, leiam os livros. É uma leitura de férias, para vocês entenderem o mundo que vocês estão vivendo. E os riscos que nós estamos correndo se a gente não souber, não estudar e não souber, né, desses riscos, do que existe por aí de tecnologia. De como que a gente tem que afastar, né, radicalmente qualquer discurso concentrador, centralizador, de Estado autoritário, militarizado, fascista, nazista, né? Não pode, né, a gente não pode nos aventurar nesse tipo de experiência, porque a gente sabe que não funciona, nunca funcionou, né, e nunca irá funcionar. Porque a gente vai perder nossa liberdade, perder nossa autonomia, perder o nosso amor, né, para o ódio. Então, né, precisamos estudar, entender o que acontece para que a gente possa se defender e ajudar as pessoas, né, que não tiveram, que não estão tendo oportunidade de entender esses processos e caíram nessas armadilhas, né, do discurso fascista, militarizado, de ódio, etc., ajudar essas pessoas a saírem do ódio, né, e para ajudá-las a saírem do ódio, só com muito amor e muita paciência. Bom, a pergunta seguinte, então, é qual a diferença dos estados unitários, regionais e autônomos? Bom, gente, aqui, então, a diferença entre o Estado unitário, a gente acabou de ver, é que no Estado unitário ele tem ou você tem o Estado unitário desconcentrado, geralmente a desconcentração acontece em 3 ou 4 níveis, né? Então, quais são os estados meramente desconcentrados hoje? São justamente os estados autoritários, né? Egito, Marrocos, Arábia Saudita. A Arábia Saudita é uma monarquia absolutista hoje, embora ela tenha uma constituição, é uma constituição para inglês ver, de brincadeirinha, porque a Constituição reafirma o poder da família real, né? O poder centralizado da família real. Então, essa é uma conexão que a gente pode fazer, obviamente lembrando sempre, né, de que a ciência social aplicada, que o direito né, a teoria do Estado, ela não é matemática. Então, sempre serão possíveis exceções. Sempre a gente vai encontrar, mas isso aqui, então, isso aqui não é. Não é, isso aí não é. Nós estamos falando, então, de uma tendência majoritária. Sempre poderá ocorrer uma exceção, tá? Porque nós estamos falando de pessoas, de cultura, de história, de vida, algo dinâmico, em transformação profunda, etc. Então, sempre haverá pessoa, mas ali não é assim. Não, ali não é assim. Mas na maior parte dos casos é assim, tá? Então, não se esqueçam disso. Mas a gente vai acertar, eu diria, em 95% dos casos, né, na medida em que você descentraliza, você democratiza. Né? Na medida que você centraliza, você fortalece o autoritarismo, diminui a democracia. Com exceções, sempre ocorrerão exceções. Bom, o Estado unitário, então, ele tem inicialmente só uma desconcentração, depois ele mantém aquela estrutura desconcentrada para exercer as funções do poder central, na capital. Mas ele vai criar, ao lado daquela estrutura desconcentrada, uma outra estrutura descentralizada. Então, por exemplo, pegar a França, que é um Estado unitário descentralizado. Você tem, na França, uma estrutura administrativa descentralizada, onde há as competências administrativas do Estado Nacional, depois vem as competências administrativas das regiões francesas, depois vem as competências administrativas descentralizadas dos departamentos franceses e depois das comunas, que são o equivalente aos municípios nossos. Então, na França, você tem 4 esferas administrativas. E pode existir 5. Por exemplo, em Paris, ainda, você tem as subprefeituras,
que tem suas competências administrativas. Cada subprefeitura, um arrondissement, né, cada subprefeitura de Paris tem competências administrativas próprias. Você imagina, você cria uma superestrutura descentralizada para prestar serviços públicos, né, para exercer a administração pública, onde existem aquelas competências que vão ficar com o Estado Nacional, defesa nacional, etc., né? Previdência, muitas vezes, vai na estrutura nacional. Depois, você tem uma estrutura regionalizada. Dentro da estrutura regionalizada, você tem a divisão da região em províncias. Dentro das províncias, você tem a divisão das províncias em comunas ou municípios, o equivalente aos municípios. E nas grandes comunas, como Paris, você tem as subprefeituras. E aqui no Brasil, seria o equivalente aos distritos. Mas lembrando que os distritos no Brasil, em geral, são meras desconcentrações. Você tem algumas exceções que ocorreram no Paraná, que ocorreram na criação das subprefeituras em São Paulo, onde as subprefeituras receberam personalidade jurídica própria, portanto, recursos próprios, né? Mas, em geral, os distritos, eu não sei se isso se mantém hoje em São Paulo, vale a pena conferir, porque isso foi criado há muito tempo atrás, lá no governo da Marta Suplicy, que vai ser inspirado justamente nas subprefeituras de Paris, mas eu não sei se isso foi mantido, não. Tá? Então, confiram isso. Eu vou conferir também para falar para vocês, mas, em geral, os distritos aqui no Brasil são meras desconcentrações, não são descentralizações. De qualquer maneira, no Estado unitário, você tem apenas, né, no Estado unitário descentralizado, competências, ou descentralização de competências apenas administrativas. Bom, aí então a gente vai pegar, olha a diferença. Na França, por exemplo, não há uma descentralização de competência legislativa. Então, você tem um único órgão na França que faz lei, que é a Assembleia Nacional Francesa. Aqui no Brasil, a gente tem cerca de quase 6 mil órgãos que fazem lei. Isso é ruim? Não, isso é muito bom. Isso é muito bom, não estou criticando, não. Estados Unidos tem 26 mil. 26 mil órgãos, porque cada condado tem um legislativo. Né? São 26 mil condados. Além disso, ainda tem os 50 estados que têm o legislativo. Ainda tem o Congresso Nacional, o Legislativo da União. Entendeu? Aqui no Brasil você tem o Congresso Nacional, o Legislativo da União, os 26 estados mais o Distrito Federal, cada um com seus legislativos, 27, e depois os 5.550 e tantos municípios, né, cada um com sua Câmara Municipal. Ah, isso é caro, professor, isso aqui não. Isso é um preço bom a ser pago, que é um preço pela democracia, pelo fortalecimento do poder local. Né? Gastar com democracia faz bem. Obviamente, tem que ser gasto com inteligência. Então, também não é desperdiçar ou jogar fora ou gastar de maneira injusta. Né? Então, aí entra aquelas velhas discussões importantes sobre a remuneração dos legisladores, dos governantes, né? Do próprio judiciário, né? Quanto ganha, etc. Então, isso é uma discussão importante, mas que é uma discussão complexa, né? E que a gente tem que levar em consideração a origem do próprio salário, o vencimento, né? O ganho do legislador, né? A palavra aqui, que tem que ser algo que permita ele viver. Né? Vamos lembrar lá que no século XIX o que existia era o voto censitário. Ou seja, quem podia se candidatar, ser eleito, eram só as pessoas muito ricas. E essas pessoas não precisavam de salário. Então você pega uma pessoa, eu abro mão do meu salário. Né? Um sujeito muito rico, que lindo. Aquele salário para ele não representa nada. Isso é bobagem, isso é populismo, isso é mentira. Né? Agora, então, o pagamento para os legisladores, para os administradores, né, para os gestores, para os governantes, ele passa a ser um direito importantíssimo para democratizar. Por quê? Porque mesmo aquele trabalhador que ganhava uma merreca, ganhava muito pouco, né, agora ele vai ter um salário para legislar, ele pode ser legislador, ele pode participar da elaboração das leis, né, porque senão ele ia morrer de fome. Então, isso foi um ganho democrático. Outra coisa, aí você pode então aí começar a debater outras questões. Por exemplo, você tem municípios muito pequenininhos, onde o ideal, né, é que a pessoa, né, continue trabalhando, é um cidadão que está ali. O legislador é um cidadão. Né, ele continue trabalhando e que possa se reunir, né, à noite na Câmara, 1, 2 vezes por semana. Geralmente as câmaras em cidades muito pequenininhas, municípios muito pequenos, não precisam mais do que isso de reunião. Ou pode se reunir
extraordinariamente a qualquer tempo, porque todo mundo mora ali pertinho, todo mundo se encontra, né, pertinho. Então, olha só a potência de democracia que você pode ter numa cidade pequena. Desde que você não tenha, né, legisladores profissionais, os caras se afastam, começam a ganhar muito dinheiro, fica distante do povo, não ouve o povo, etc, etc. Então, ali, talvez você possa pensar, né, na desnecessidade do ganho para o vereador, né? E até do prefeito, até para evitar esse tipo de profissionalização, permitir que todo mundo participe da gestão do município. Isso é uma coisa. Então, nós temos que levar o contexto em consideração. Mas já, por exemplo, numa grande cidade, não tem condição. Não tem condição, por exemplo, de um cara, um operário em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né, que mora num bairro distante, né, ir trabalhar e depois ainda ir nas reuniões da Câmara de Vereadores. Não há tempo hábil. Né? O que a gente está vendo hoje em dia é que você tem pessoas que estão morando nas ruas, trabalhadores que moram nas ruas, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em outras cidades, né, cidades norte-americanas, cidades brasileiras, grandes cidades, onde o sujeito mora na rua, por quê? Porque ele trabalha longe de casa, ele mora muito longe, as cidades vão ficando cada vez maiores, o transporte público é caro, né? E não dá, então, portanto, não dá tempo e não dá dinheiro, o salário dele é muito baixo. Hoje você tem os empregos que são gerados hoje. O Trump conseguiu gerar não sei quantos empregos. Agora o desemprego disparou nos Estados Unidos, chegou a 45 milhões de pessoas aqui também. Mas o Trump tinha conseguido, né, diminuir o desemprego a 3,5%. Mas eles têm que ver que tipo de emprego está sendo gerado. Eram empregos, eram salários que não davam para a pessoa sair da miséria. A pessoa não saía da rua com o emprego que ele arrumava, porque não dava para pagar transporte. Né? E Estados Unidos não é um país que tenha transporte público de qualidade e barato. Algumas cidades têm, como Nova York, etc. Mesmo assim, fica muito a desejar, porque não é investimento do público, né? É o país dos carros. Os carros são muito baratos, você compra carro usado muito barato, tem que botar gasolina. Não dá para o cara sair de casa e ir para o trabalho e do trabalho para casa. Eles moram nas ruas. Isso é um fenômeno novo. Você vai encontrar pessoas em situação de rua, aqui em Belo Horizonte, São Paulo, né, Los Angeles, etc. Pessoas em situação de rua, na Cidade do México, imensa Cidade do México, que moram nas ruas, saem de casa no domingo de madrugada, né, vai trabalhar, mora na rua até sexta-feira volta para casa, porque não dá tempo nem dinheiro, né, para isso. Então, obviamente, gente, o ganho, né, do legislador, para que ele possa ser qualquer pessoa do povo, deva ser, né, muito melhor do que políticos profissionalizados, né, ele passa a ser um ganho essencial. Obviamente, o dia que a gente construir uma sociedade justa, né, que ninguém passe fome, que todo mundo possa trabalhar, morar, estudar, ter saúde, né, esse é o objetivo, né, de todo mundo, né, aí então a gente já rediscute esse negócio todo. Né, mas é um ganho, sim. Bom, hoje, por que eu comecei a falar nisso, hein? Deu uma viajada aqui na maionese. Então, eu estou respondendo a diferença do Estado unitário e regional autonômico. Bom, então, no Estado unitário, você tem uma descentralização apenas das competências administrativas. No Estado... não tem pergunta nova, não. No Estado regional, além... porque eu estava falando dos legisladores, tá? A França só tem isso, um legislativo nacional e só um judiciário, né? Mas que é sempre desconcentrado, claro. Você tem que ter o juiz lá na cidade, mas a decisão final vai numa estrutura que vai chegar na capital, Paris, onde estão as cortes de recursos, tribunais de recursos, etc. Então, a Corte Constitucional, que na França é administrativa. Bom, então, no Estado regional, você tem, além de uma descentralização de competências administrativas, a descentralização também de competências legislativas. Então, enquanto na França você tem uma estrutura administrativa descentralizada, uma estrutura de governos descentralizadas, que passa pelo governo nacional, o Estado nacional, o governo da região, né, dos departamentos, dos municípios, das comunas e dos arrondissements, das subprefeituras, né? Você vai descentralizando a administração, mas o legislativo continua sendo um, né? O judiciário continua sendo um. O judiciário sempre desconcentrado. O legislativo não pode ser desconcentrado. Motivos, razões óbvias, é só pensar aí. Né? Então, o legislativo na França, o legislativo nacional, o judiciário é o judiciário nacional, mas ele é desconcentrado. Então, existe o juiz lá de primeira instância,
distribuído por todo o território nacional, né? Depois vem os tribunais de recursos, chegando em Paris. Bom, na Itália, é um Estado regional, o primeiro Estado regional construído a partir da Constituição de 1947, que entra em vigor em 48, mas a descentralização italiana ocorre efetivamente a partir da década de 1970. Na Itália, as regiões já passam a ter um poder legislativo também. Então, você tem o poder legislativo nacional, que é bicameral, tem o Senado Nacional Italiano, não é Senado Federal, não é um Estado federal, a Itália é um Estado regional. Então, o Senado Nacional, os legisladores nacionais, os deputados nacionais, não é deputado federal, Itália não é Estado federal. Outro dia eu li um livro de um autor famoso aí de processo falando da Constituição Federal Italiana. Nossa, isso é um erro crasso, né? Grave, de desconhecimento grave. O cara vai estudar a legislação processual italiana falando que Itália, acreditando que Itália é um Estado federal. Então, a Itália é um Estado regional, então tem os legisladores nacionais, né? O Congresso Nacional da Itália, bicameral, Senado e Câmara, e tem as legislaturas, as assembleias regionais que também fazem lei. Você tem duas esferas de competência legislativa, né? Um judiciário desconcentrado, sempre desconcentrado, né? O judiciário sempre tem que ser desconcentrado. Você imagina só, se acontece um problema, você tem um problema, você mora no interior do Brasil, no interior da Itália, mora lá no Salto da Bota, longe de Roma. Aqui no Brasil, você mora lá no Chuí, no Oiapoque, lá para você reclamar um direito seu, você tem que ir à capital do Brasil. Por isso que o judiciário não pode ser nunca concentrado, né? O judiciário sempre tem que ser, no mínimo, desconcentrado. Ou seja, embora seja uma única estrutura do judiciário, né, na Itália, os juízes estão espalhados por todo o território nacional. A mesma coisa na França, é um Estado unitário, né, você tem um judiciário, né, unitário, mas os juízes estão espalhados no território da França, por esse motivo. Então, o judiciário é sempre desconcentrado e poderá também ser descentralizado. É o que acontece nos estados federais, é o que acontece aqui, né, no Brasil, onde você tem a justiça estadual e as justiças federais. Está claro isso? Então, no estado regional, você tem uma descentralização, além da descentralização administrativa, que acontece em 3, 4 esferas, até 5 esferas, você tem uma descentralização legislativa em 2 esferas, Estado Nacional e o Estado e as regiões. Muitos estados foram se regionalizando depois disso, depois da Itália. Por exemplo, o caso do Reino Unido, né, que vai se descentralizando a partir da década de 1990, muito recente, né? Isso vai acontecer principalmente no governo Tony Blair, onde então você vai reativar o legislativo da Irlanda do Norte, o legislativo do País de Gales, o legislativo da Escócia, né? Além do legislativo nacional, que está em Londres, que é o parlamento do Reino Unido, que está na Inglaterra. A Inglaterra que ocupou todo mundo, que impôs seu idioma e seu sistema para todo mundo. A Inglaterra que manda, né? E Londres é a capital do Reino Unido, e a capital da Inglaterra também, né? Mas ali você foi, então, descentralizando o poder, né? Descentralizando o legislativo, descentralizando a administração, né? Mas o Reino Unido, ele era um Estado unitário, né? Pouco descentralizado. Olha que interessante isso. Era um reino, né? Ou é um reino ainda. Ele começa a descentralizar, devolvendo a capacidade legislativa para a Escócia, para a Irlanda do Norte, para o País de Gales, etc. E hoje e o medo era que esses estados quisessem de novo, né, sua independência perdida, né, enquanto reinos que foram no passado, etc., como Escócia. No caso da Irlanda, né, onde a parte da Irlanda, na independência da República e a criação da República da Irlanda Católica, aquela parte lá no norte da ilha da Irlanda, de maioria protestante, né, continuou integrando o Reino Unido. Mas a Irlanda Católica abandonou o Reino Unido, isso na década de 1960. Bom, então esses estados unitários é uma descentralização que vem de cima para baixo, em 2 níveis no legislativo, né, em 3, 4 ou 5 níveis no executivo, no governo. Já o Estado autonômico, é o caso da Espanha, criado em 1978, o Estado autonômico ele é uma experiência que representa, então, que vem de baixo para cima. Ele é potencialmente mais democrático, né, porque a iniciativa é da base, né? Então,
no caso, a Constituição Espanhola de 1978, ela cria as regiões autônomas, né, as comunidades autônomas, que é uma região, seria no espaço territorial equivalente, não juridicamente, mas a ideia de divisão, a segundo espaço de divisão. Seria um Estado-membro aqui no Brasil. Né? Então, você tem o Estado Nacional Espanhol, não é federal, e a Constituição Espanhola proíbe a federação da Espanha, justamente com medo também de fragmentar, igual ao Reino Unido. Né? A tentativa agora da independência da Catalunha, né? O País Basco, a resistência basca contra a invasão castelhana de centenas de anos. Então, para evitar esse esfacelamento da Espanha, eles se preocuparam, falaram, não pode ter Estado federal. Mas vamos criar um Estado autonômico, justamente também para evitar o esfacelamento da Espanha. E aí, então, um raciocínio interessante. Né? A pergunta era, será que descentralizar mais vai acelerar ou vai incentivar a fragmentação, o fim da unidade nacional ou não? A resposta disso depende do caso, depende da história de cada um. Né? Então, o que você vai perceber, por exemplo, na Itália, no Estado regional e na Espanha, é que a unidade desses estados foi mantida na marra, com muita uniformização e muita violência do poder central, em Madrid ou em Roma, né? Ou em Londres. Então, era aquele poder central, vocês têm uma ideia, né? A gente já comentou isso, era proibido na Espanha os catalães dançarem suas danças catalãs, né? Cantarem ou falar catalão, eles eram obrigados a falar o castelhano. Então, essa unidade foi mantida com muita violência. Só que o que acontece? Quando você mantém algo com violência, você vai ter como resposta a violência. E qual é a violência que vem em resposta? A criação dos movimentos de resistência, o Exército Republicano Irlandês, o IRA, né, lá no início do século XX, né, uma guerra civil interna, né, o ETA, o Euskadi Tas Catazuna, que é um exército de resistência no País Basco contra a ocupação e a imposição castelhana. Né? Ou seja, violência gera violência. Você não resolve violência com violência. Você não resolve ódio com ódio. Principalmente porque você vira aquilo que você quer destruir. Você quer destruir o ódio, você não pode destruir o ódio atacando com ódio. Você vai virar justamente aquilo que você quer destruir. Né? Isso foi muito debatido, gente, muito interessante isso. Né? No atentado das Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, como que a intenção simbólica dos terroristas da Al-Qaeda, né, era, de alguma maneira, levar os Estados Unidos a se transformar naquilo que eles combatiam. Né? Então, qual foi a resposta inicial do Estado norte-americano, do governo Bush? Eles começaram a fazer leis que suspendiam direitos humanos, direitos fundamentais dos norte-americanos. Começaram a fazer leis que permitiam, olha que loucura, que permitiam, por exemplo, o ato patriótico nos Estados Unidos. Né? O ato patriótico permitia, por exemplo, de tirar a cidadania de um cidadão norte-americano que fosse visto como traidor da pátria, etc. Olha que piração. Na verdade, inicialmente, o risco foi, né, a ideia de criar um hipersistema de controle sobre a vida das pessoas nos Estados Unidos para evitar o terrorismo, e com esse hiperestado controlando a vida de todo mundo, sabendo o que todo mundo faz, podendo punir, prender, e etc., e torturar, né, transformar os Estados Unidos num Estado autoritário, né, transformar os Estados Unidos num Estado violador, né, dos direitos constitucionais que eles historicamente tanto prezam. Então, esse é o grande risco. É você combater violência com violência. Né? E, de certa forma, a gente viu agora que os Estados Unidos têm talvez a segunda polícia mais violenta do mundo, depois da brasileira. Disparada, a brasileira é a mais violenta, que mais mata, né? É a brasileira. Depois a norte-americana, mata muito. É uma polícia contra o cidadão. Né? Não é uma polícia que defende o cidadão. Né? É uma polícia que defende alguns cidadãos, né? Matando outros cidadãos. É a polícia que defende principalmente a propriedade, não os cidadãos. Então isso não é uma polícia democrática. Não, por isso você sai no meio da rua, você pode ser espancado, né? Você pode ser torturado, você pode desaparecer, você pode levar uma bala, você está inocente, não fez nada de errado, de repente você leva um tiro da polícia, ou de repente você é humilhado pela polícia no meio da rua, etc. Isso não é uma polícia democrática, isso não é uma polícia cidadã, né? Isso não é uma polícia que se preza, isso não é uma polícia eficiente. Polícia eficiente, Canadá, Inglaterra, é a polícia que funciona com inteligência policial, né? Que funciona com
pesquisa, que vai lá, o fulano lá desrespeitou a lei, eu vou lá e pego aquele fulano, eu não vou torturar, não vou matar, ele vai ser julgado, né, para um processo penal, vai ter direito de defender, sendo condenado, será preso. Ele vai cumprir, então, todo o processo cumpre a lei. A pessoa vai pagar pelo crime, caracterizado, comprovado o crime, né, e não vai ter nenhum tipo de execução sumária. Isso é terrorismo, né, isso não é Estado de Direito, né, onde você tem medo do Estado. Aí vamos lembrar lá da Robespierre, na Revolução Francesa, a época do terror. Você estava andando no meio da rua, de repente chegava, né, o Estado lá, revolucionário francês, e te matava, te guilhotinava, te batia, te dava um tiro. Né? Por quê? Porque você estava andando em um determinado horário, que você parecia suspeito, né? Porque você tinha uma cor de pele diferente, que você tinha um cabelo diferente, que você se vestia mal, você era pobre, e aí, bom, né? Tá morto. Isso aí não é, né? Isso não é polícia. Bom, então, esse Estado, finalizando aqui, esse Estado autonômico, então, a diferença dele é que a organização dele é de baixo para cima. Né? Ele passa, então, a ser criado onde você tem as comunidades autônomas, são união de províncias, né? As comunidades autônomas, só que as comunidades autônomas vão se auto-organizar, mas elas vão se auto-organizar fazendo um estatuto, não é uma constituinte, não é uma federação. As comunidades autônomas não têm constituição própria. Aqui, no Brasil, que é uma federação, os Estados-membros têm constituição própria. Lá não. Então, aqui você tem, ela vai se auto-organizar, né, mas vai ser um estatuto. Esse estatuto não vai entrar em vigor por vontade própria da comunidade autônoma. Ele tem que sofrer um controle. Então, ele vai lá para as Cortes Gerais, que é o Congresso Nacional Espanhol. As Cortes Gerais vão deliberar, fazer um controle de constitucionalidade, aprovando esse estatuto. Esse estatuto, então, volta para ter aplicação naquela comunidade autônoma. E a comunidade autônoma pode fazer uma proposta de revisão a cada 5 anos, se quiser, dos termos desse estatuto. Então, o grau de autonomia das comunidades autônomas é muito grande, mas ele não é uma autonomia constitucional. A diferença para uma federação é que os Estados-membros de uma federação, aqui no Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Áustria, Rússia, África do Sul, Índia, México, Argentina, é que no Estado federal, constitucional, esses estados se auto-organizam, promulgam a Constituição, sem que essa Constituição tenha que ser aprovada ou deliberada pela União, né, que seria equivalente ao Estado Nacional. No caso da Espanha, o Estado Nacional vai deliberar, votar e aprovar aquele Estatuto da Comunidade, e esse Estatuto da Comunidade vai voltar para ter aplicação na comunidade. Aqui não, o Estado-membro faz a Constituição, promulga a Constituição, ela entra em vigor sem que seja possível. Não é necessário e não é possível a União invadir essa competência política, essa autonomia constitucional e política que tem o Estado-membro de elaborar sua própria Constituição. Agora, é óbvio, gente, aí então, importante lembrar isso também, que essa competência constitucional ela tem limite na Constituição Federal, que é a Constituição do Estado Federal, que é soberano. Então, o Estado-membro não está subordinado à União, mas está subordinado à Constituição Federal, que pertence ao Estado Federal, sim, soberano. E aí, então, se o Estado-membro fizer uma Constituição que desrespeite a Constituição Federal, haverá, então, um controle a posteriori, um controle após, né, feito aquela Constituição, feito pelo Judiciário da União. Mas, veja bem, aí já não é um controle político, não é uma subordinação política, é um controle técnico que o Judiciário da União vai fazer com base na Constituição Federal. Então, na verdade, a subordinação também não é ao Judiciário da União, a subordinação é à Constituição Federal, que o Estado-membro não pode violar quando faz sua própria Constituição. E o que fez o município ser ente federado foi justamente receber essa possibilidade de se auto-organizar com as leis orgânicas municipais, que são as constituições municipais. Aí, então, eu já respondi a pergunta seguinte, né? Que explica a característica essencial do Estado Federal que o diferencia de todas as outras formas de Estado.
Qual é? O que eu falei? Só no Estado Federal haverá uma competência constitucional, que é a competência constitucional dos entes federados, né, descentralizados, né, de elaborar sua própria Constituição, independentemente de uma aprovação da União, né, do governo federal, independentemente de uma aprovação do Legislativo Federal. Então, ele se auto-organiza, promulga a Constituição, né, e haverá, então, um controle a posteriori feito pelo Judiciário da União para fiscalizar se foi respeitado ou não a Constituição Federal e, no caso do município, feito pelo Judiciário dos Estados-membros e também poderá ser feito pela da União, dependendo do caso, né, onde vai se verificar se não houve desrespeito à Constituição do Estado-membro ou à Constituição do Estado Federal. Bom, claro isso, gente? Bom, nós chegamos ao final desse nosso encontro. Hoje o quórum foi bem baixinho, já a maioria já está entrando assim, já no modo férias, né? Mas semana que vem a gente se encontra, a gente marca, eu divulgo anteriormente o link para a gente se encontrar, né, como hoje, para continuar a correção desse questionário. Vou deixar esse vídeo gravado, né, como fiz com todos os outros vídeos dos nossos encontros, né, lembrando aí, então, que nós respondemos até a questão 4, né? Então, continuamos ali a classificação do Estado Federal. E aí, na próxima aula, a gente deve terminar essa correção, né? E aí, então, esperando o texto de vocês, né? Queria dizer que eu já recebi a turma do segundo período, que a teoria do Estado era no segundo período, agora passou para o primeiro. Então, por isso, esse semestre, eu estou com 2 turmas de teoria do Estado. Uma do segundo semestre e uma do primeiro semestre, com vocês. E aí eu dei a mesma tarefa, né, para o segundo período, que foi para escrever, pensando o futuro. Nós tem coisas lindas, viu? Muito interessantes, muito, muito rico, porque, assim, essa coisa mesmo de ousar pensar o diferente. Né? Assim, na verdade, tem alguns textos, a gente vai vendo muito o perfil do aluno. Assim. Alguns textos são uma preocupação mais técnica, uma linguagem até mais técnica, outros textos são mais poéticos, né, românticos, outros textos são mais utópicos, menos utópicos, mais pragmáticos, mais. Mas, enfim, todos são lindos, porque mostra esse perfil dessa diversidade que a gente precisa ter. Né? Nós precisamos ter técnicos, precisamos ter teóricos, precisamos ter poetas, precisamos ter românticos, precisamos ter realistas, precisamos ter toda a diversidade, né? E é justamente um complementando o outro, ajudando o outro, que vai ser capaz de construir esse outro mundo possível e necessário, né, para nós, urgente, né? É quando a gente construir algo diferente, porque não dá, como o Macron está querendo, né, de fazer mais do mesmo. E com certeza, gente, a maior parte dos governos do mundo inteiro vão continuar tentando fazer mais do mesmo. Só que é óbvio que não vai funcionar. E aí, então, nós vamos ter uns probleminhas, né? A gente aperta os cintos, vão viver, as coisas ainda vão piorar um pouco antes de melhorar. Mas depois vai ser a vez de que as pessoas que criam, que ousam, que têm coragem, né? E que vão construir um mundo para todo mundo, feliz, sem violência, sem ódio, né? Com muita democracia e com muito poder local. Eu tenho muita esperança nisso. Isso depende de nós e depende principalmente de vocês aí, novinhos, cheios de vontade, de raça, né, de energia e que tenham coragem de ousar, né, seguindo a característica que cada um de vocês tem, né, mas fazendo juntos, justamente porque a gente precisa de todo mundo junto. Precisa de todas essas características que se mostram nesses trabalhos de final de semestre, que eu guardei aqui. Guardei porque tem coisas muito bonitas. Né? E aí podem enviar já a partir de hoje, eu acho que alguns já têm enviado, podem enviar que eu já começo a ler, já começo até a ir lançando as notas também. E estou lendo também os trabalhos, espero até amanhã eu já acabar de ler todos os trabalhos, para começar a ler as provas, e já lanço a nota dos trabalhos. Beleza? Alguma pergunta? Até mais, então. Bom demais. Até o próximo encontro.